O vento uivava como um animal ferido, rasgando o vale e batendo contra as casas da vila com fúria antiga. A neve caía sem piedade, espessa, pesada, engolindo trilhas, cercas e memórias. Não havia cor naquele mundo além do branco sujo do chão e do cinza do céu baixo, opressor, como se o inverno tivesse decidido esmagar tudo que ainda insistia em respirar. No meio desse cenário hostil, um menino avançava com dificuldade. Cada passo afundava até a canela na neve traiçoeira. As botas eram grandes demais, remendadas, herdadas de alguém que já não se lembrava do próprio nome. O casaco fino tremulava contra o vento, incapaz de cumprir sua função. O frio atravessava o tecido, a pele, os ossos, e parecia alcançar algo mais fundo, um lugar onde o corpo já não sentia, apenas aceitava. Ele tinha 12 anos. Mas seus olhos eram antigos. Não havia neles a pressa da infância nem a curiosidade leve dos que ainda acreditam no amanhã. Eram olhos que já tinham visto corpos sendo cobertos de terra dura. Olhos que aprenderam cedo demais que ninguém vem quando você chama. Olhos de quem passou por invernos demais sozinho. Na vila, ninguém o chamava pelo nome. Na verdade, quase ninguém o via. As pessoas passavam por ele como se fosse parte da paisagem, em um poste torto, uma sombra errada, algo que sempre esteve ali e que não valia a pena notar. As portas estavam fechadas. As janelas, bem vedadas. Dentro das casas, o fogo crepitava nas lareiras, lançando luz quente sobre mesas fartas e rostos tranquilos. Risos escapavam pelas frestas. Risos abafados, protegidos do vento, do frio e dele. O menino passou diante da padaria. O cheiro de pão quente atravessou o ar gelado como uma provocação cruel. Seu estômago se contraiu, mas ele não diminuiu o passo. Aprenderá havia muito tempo que desejar não enchia o vazio. Aprenderá também que pedir só tornava a indiferença mais clara. Na vitrine, seu reflexo apareceu por um instante e magro demais, bochechas fundas, cabelo escuro colado à testa pelo gelo derretido. Um fantasma andando entre vivos. A mãe costumava dizer que o inverno mostrava quem as pessoas realmente eram. Ela dizia isso antes da tosse começar. Antes da febre. Antes da cova rasa no cemitério atrás da igreja, marcada apenas por uma cruz de madeira torta que o vento já começava a inclinar. 6 anos haviam se passado desde então. 6 anos de noites em celeiros abandonados, bancos frios de igreja quando a porta ficava destrancada, cantos escuros onde o cheiro de feno velho e rato era melhor que o da morte. 6 anos aprendendo a sobreviver com restos, com silêncio, com a própria sombra como única companhia constante. A vila nunca o adotou. Apenas tolerou sua presença. Ele cruzou a rua principal, deixando atrás de si uma trilha de pegadas que o vento trataria de apagar. Nada nele parecia permanente. Nem mesmo sua passagem. O sino da igreja tocou ao longe, abafado pela tempestade. Um som distante, vazio. Promessa de salvação que nunca foi feita para ele. Foi então que algo quebrou o ritmo do vento. No início, ele pensou que fosse imaginação. O inverno pregava peças nos ouvidos. O vento gemia, as árvores estalavam, a neve deslizava dos telhados com sons estranhos. Mas aquilo era diferente. Fraco demais para ser o vento. Curto demais para ser um animal. O menino parou. O silêncio se fechou ao redor dele, pesado, quase ofensivo. Até o vento pareceu prender o fôlego por um instante. Então veio de novo. Um som fino. Irregular. Um lamento quebrado. Um choro. Humano. O coração dele bateu mais forte, não de medo, mas de reconhecimento. Aquele som atravessou o frio como uma lâmina, atingindo algo que ele conhecia bem demais. Era o som da solidão pedindo ajuda. O som de quem não deveria estar sozinho naquela noite. O choro vinha da direção da floresta, onde os pinheiros se erguiam como sentinelas negras contra o branco infinito. Um lugar que a vila evitava, especialmente no inverno.
Um lugar de histórias sussurradas, de lobos famintos e caminhos que não levavam de volta. O menino hesitou. A vila estava atrás dele. Calor, luz. Segurança que nunca fora sua, mas que ainda assim existia. À frente, apenas escuridão, neve profunda e o desconhecido. O vento voltou a uivar, mais forte, empurrando pelas costas como se tentasse decidir por ele. O choro soou outra vez. Mais fraco agora. Mais urgente. Ele pensou na mãe. Pensou na última noite dela, quando a febre a fez delirar e a casa parecia fria demais, mesmo com o fogo aceso. Pensou em como segurou sua mão pequena demais para conter a vida escapando. Ninguém viera naquela noite. Ninguém ouvirá. O menino respirou fundo. O ar queimou seus pulmões. Seus dedos já não sentiam direito o frio. Então ele virou o corpo. Deu as costas para a vila iluminada, para os risos atrás das janelas fechadas, para a indiferença confortável. Cada passo em direção à floresta era um passo para longe do pouco que conhecia e para perto de algo que ainda não tinha nome. A neve engolia suas pernas. O vento tentava empurrá-lo de volta. Mas ele continuou. Porque, naquela noite, ele não era apenas um menino esquecido. Era alguém que ouvirá um choro no meio da tempestade e decidirá não ignorá-lo. E essa seria a primeira decisão que mudaria tudo. O vento ficou mais denso à medida que o menino avançava entre as árvores. Os pinheiros rangiam acima dele, galhos pesados de neve se curvando como costas cansadas. A floresta não o recebeu, apenas o tolerou, fria e indiferente, como a vila sempre fora. Cada passo exigia atenção. Um erro ali significava cair, perder o rumo, desaparecer. O choro veio de novo. Mais perto. Mais fraco. Ele parou, inclinando a cabeça, tentando separar o som do vento. Seu coração batia alto demais. Então ele a viu. Encolhida ao pé de um pinheiro antigo, quase engolida pela sombra, estava uma criança. Pequena demais para estar ali. O corpo era um amontoado de panos escuros cobertos de neve. O rosto, metade escondido, estava riscado por lágrimas que haviam congelado antes de chegar ao queixo. Um dos braços estava pressionado contra o peito, como se protegesse algo quebrado por dentro. O outro tremia sem controle. Os olhos se ergueram quando ele se aproximou. Olhos grandes. Negros. Cheios de medo. Não gritaram. Não correram. Apenas observaram, atentos demais, como olhos que já aprenderam que o perigo nem sempre faz barulho. O menino parou a alguns passos de distância. Não sabia o que fazer. Nunca estivera tão perto de outra criança. Muito menos de alguém tão indiferente. As roupas dela traziam bordados que ele reconheceu vagamente das histórias dos comerciantes, fios coloridos, padrões que não pertenciam à vila. Aquela criança não era dali. Não deveria estar ali. Ela disse algo. Uma palavra curta, quebrada pelo frio. Ele não entendeu. Mas entendeu o tom. Medo puro. O menino abaixou devagar, os joelhos afundando na neve. Levantou as mãos, abertas, mostrando que não carregava nada. Seus dedos estavam vermelhos, rachados, mas firmes. A voz saiu baixa, rouca, pouco usada. Não vou machucar você. Ela não compreendeu as palavras. Mas o tom chegou até ela como um fio fino de calor no meio do gelo. O vento soprou mais forte, jogando neve entre eles. A criança estremeceu violentamente. O menino percebeu o perigo naquele tremor e não era só medo. Era frio profundo. O tipo de frio que adormece primeiro, mata depois. Um uivo ecoou ao longe. Longo. Grave. Lobos. Ele sentiu o estômago se contrair. A floresta mudará de tom. Não era mais apenas silêncio hostil. Era espera. Predatória. A noite começava a descer rápido demais,
engolindo o pouco de luz que restava. Ele precisava decidir. A vila estava longe. O caminho de volta seria lento, perigoso. E levá-la até lá, ele já sabia o que aconteceria se alguém a visse. Gritos. Armas. Medo virando ódio em segundos. Ele olhou para a criança de novo. Ela pressionava o braço contra o corpo com mais força agora. Um corte escuro marcava a pele, congelado nas bordas. Não sangrava mais, e o frio havia feito esse trabalho. Ela não chorava mais. Apenas respirava rápido, superficial. O menino sentiu algo apertar dentro do peito. Não foi coragem. Não foi heroísmo. Foi reconhecimento. Ele sabia exatamente o que era estar sozinho demais para sobreviver. Sem pensar mais, ele apontou para si mesmo, depois para o chão, fazendo um gesto simples de abrigo. Desenhou com as mãos um teto invisível. Esfregou os braços para indicar frio. Ela hesitou. Os olhos escuros analisaram cada movimento dele. Inteligentes. Cautelosos. Então, muito devagar, ela assentiu. O caminho até o celeiro foi uma luta contra o tempo. A criança tropeçava, os passos ficando cada vez mais curtos. Em certo ponto, ela simplesmente parou. O corpo pequeno cedeu. O menino se agachou diante dela, deu as costas e bateu no próprio ombro, convidando-a a subir. Ela hesitou apenas um segundo antes de aceitar. O peso dela era quase nada. Um peso que não o incomodava. Diferente dos outros que ele carregava todos os dias. O celeiro abandonado surgiu como uma sombra torta na borda da vila. Madeira velha, telhado afundado, cheiro de feno apodrecido e ratos. Mas barrava o vento. E isso bastava. Lá dentro, a escuridão era quase completa. Ele tateou até encontrar um canto mais protegido, empilhou palha velha e acomodou a criança com cuidado. Ela tremia incontrolavelmente agora. Os dentes batiam, os lábios começavam a perder cor. Ele pensou em fogo. Pensou na fumaça. Na atenção que isso traria. Desistiu. Sentou-se ao lado dela e, sem pedir permissão, abriu o casaco fino, puxando-a para junto do próprio corpo. Seus braços envolveram os ombros pequenos, firmes, decididos. Ela resistiu por um instante. Depois cedeu. O contato foi um choque. Pele gelada contra pele gelada. Mas pouco a pouco, algo começou a mudar. O tremor dela diminuiu. A respiração ficou menos irregular. A noite caiu completamente. Lá fora, o vento virou um lamento contínuo. Algo arranhou a madeira do celeiro. Um uivo ecoou mais perto desta vez. O menino não se moveu. Ficou acordado. As horas passaram lentas, marcadas apenas pelo próprio fôlego e pelo som distante da floresta viva. Para se manter desperto, ele começou a cantar. Baixo. Quase sem som. Canções sem palavras claras. Melodias quebradas que lembrava da mãe. Fragmentos de algo que já fora conforto um dia. A voz falhava, mas ele continuava. O som vibrava no peito da criança, criando um ritmo que a acalmava. Ela adormeceu contra ele, o rosto pressionado em seu peito, o braço ferido agora protegido. Ele não dormiu. A cada movimento dela, ele ajustava os braços. A cada ruído do lado de fora, ele ficava mais atento. O frio mordeu forte, mas ele permaneceu imóvel, porque sabia que, se relaxasse, ela poderia não acordar. Quando a madrugada começou a clarear o mundo com um azul pálido, ele ainda estava ali. A criança respirava tranquila. Viva. O menino fechou os olhos por um segundo. Não por cansaço. Mas porque, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que sua existência tinha mantido alguém vivo durante a noite. E isso mudava tudo. A manhã nasceu dura, sem piedade. O frio não havia recuado com a luz. Pelo contrário, parecia mais afiado,
como se a noite tivesse deixado para trás uma lâmina invisível cravada no ar. A geada cobria telhados e ruas, transformando a vila num cenário rígido, imóvel, onde cada som se espalhava longe demais. O menino saiu do celeiro com cuidado, a criança envolta no pouco que ele possuía. O braço ferido estava melhor, mas ainda sensível. Os olhos dela, antes turvos pelo medo, agora observavam tudo com atenção silenciosa. Havia algo novo ali, confiança contida, construída sem palavras durante a noite sem fogo. Eles avançaram pelas ruas laterais, evitando a via principal. Mesmo assim, o movimento da cidade já começava. Portas se abriam. Botas batiam na madeira. O sino da igreja chamou para o culto da manhã, seu som ecoando como um aviso, e não de salvação, mas de exposição. Foi então que o destino decidiu não se esconder. O xerife surgiu à frente deles, saindo da barbearia como uma muralha de carne e autoridade. Alto, largo, o rosto marcado por rugas duras e uma barba grisalha que escondia cicatrizes antigas. O coldre baixo, a mão sempre próxima da arma, como se o mundo inteiro fosse uma ameaça constante. Os olhos dele caíram primeiro no menino. Depois, na criança indígena. O ar mudou. Que diabo é isso? A voz saiu grossa, cortante, alta demais para uma manhã fria. Algumas janelas se abriram. Cabeças surgiram. A vila despertou rápido quando sentiu o cheiro de problema. O menino se colocou instintivamente à frente da criança. Não por bravura. Por reflexo. O mesmo gesto que fizera a noite inteira. Ela estava perdida, e disse, a voz firme apesar do corpo tenso. Eu só. Cala a boca, interrompeu o xerife, dando um passo à frente. A mão pousou no cabo do revólver. Você tem ideia do que está fazendo, garoto? A criança apertou os dedos no casaco dele. Não entendia as palavras, mas entendia o tom. Entendia o perigo. Mais pessoas se aproximaram. Homens de rosto fechado. Mulheres agarrando chales. Sussurros começaram a se espalhar como fogo em capim seco. É indígena. Vão vir atrás dela? Isso vai trazer problema. Guerra. A palavra não foi dita em voz alta. Não no início. Mas estava ali, flutuando entre eles. O xerife se virou para a multidão, inflando o peito. Todos vocês sabem o que isso significa, e disse. Criança ou não, essa gente não deixa nada sem resposta. Hoje é uma menina. Amanhã são guerreiros batendo na nossa porta. O medo encontrou terreno fértil. Cabeças assentiram. Mandíbulas se fecharam. O preconceito antigo, passado de pai para filho, de história para história, despertou como um velho conhecido. Temos que mandar ela embora, e alguém disse. Ou entregará o forte, e outro sugeriu. Antes que seja tarde. Foi então que uma voz diferente cortou o burburinho. Basta. Não era alta. Não era agressiva. Mas carregava peso. O homem da fé avançou pelo meio da multidão. Alto, magro, rosto marcado pelo tempo e por algo mais profundo que idade. Seus olhos tinham visto coisas que não apareciam nos sermões de domingo. Guerras distantes. Erros que não se confessam em público. Ele parou entre o xerife e o menino. Estamos falando de uma criança, e disse, com calma perigosa. Não de um exército. O xerife riu, curto, sem humor. O senhor vive demais nos livros, reverendo. O mundo real não funciona assim. Eu conheço o mundo real melhor do que imagina, respondeu ele, a voz ainda controlada. E sei reconhecer o momento exato em que o medo começa a nos transformar em algo pior. A multidão se dividiu. Alguns recuaram. Outros avançaram um passo, irritados com aquela resistência inesperada. O menino sentiu o peso dos olhares sobre si, como pedras sendo empilhadas em silêncio. Ela não pode ficar aqui, insistiu o xerife. Nem um minuto a mais.
Ela precisa de abrigo, e retrucou o reverendo. E de tempo. Para curar o braço. Para devolvermos essa criança viva, não como prisioneira. O debate explodiu. Se ficarmos com ela, eles virão. Se mandarmos embora, talvez já estejam vindo. Quem vai proteger a cidade? A palavra guerra foi finalmente dita em voz alta. E, uma vez solta, não pôde mais ser recolhida. O menino escutava tudo em silêncio. Cada frase era um golpe. Ele percebeu algo com clareza fria, e aquela discussão não era sobre a criança. Nem sobre segurança. Era sobre ódio antigo. Medo herdado. A necessidade desesperada de apontar um inimigo para não olhar para dentro. A criança indígena olhou para ele. Os olhos dela encontraram os seus. Havia ali uma pergunta sem palavras. Ele respondeu com um leve aceno. Uma decisão nasceu naquele instante. Enquanto os adultos gritavam, ele observou as rotas. As ruas. As sombras. Os lugares onde a vila se tornava menos vigilante quando estava ocupada demais com seu próprio pânico. O reverendo percebeu. Os olhos dele se cruzaram por um breve segundo. Um entendimento silencioso passou entre os dois. O homem da fé não sorriu. Apenas desviou o corpo levemente, criando espaço. Um gesto pequeno. Decisivo. O menino segurou a mão da criança. Eles se afastaram devagar, depois mais rápido, aproveitando o caos da discussão. Ninguém gritou. Ninguém percebeu imediatamente. Quando o xerife se deu conta, já era tarde. Ei! A voz dele ecoou. Peguem eles! Mas a floresta já os engolia. Os pinheiros se fecharam atrás deles como uma porta antiga. O som da vila ficou distante. O sino da igreja soou novamente, mas agora parecia irrelevante. Um mundo ficava para trás. O frio aumentou. O silêncio ficou mais profundo. E o perigo, maior. Mas o menino não olhou para trás. Porque sabia que algumas cidades preferem o ódio. E algumas escolhas não permitem retorno. A floresta se fechou atrás deles como uma sentença. Os pinheiros cresceram mais densos, seus troncos escuros absorvendo a pouca luz que escapava do céu cinzento. O chão era irregular, coberto por raízes escondidas sob a neve fina, prontas para derrubar qualquer passo distraído. O menino sentia as pernas pesadas, os pés dormentes, mas seguia sem reclamar. Agora, reclamar seria fraqueza, e ali, fraqueza não sobrevivia. A criança caminhava à frente. Pequena, mas segura. Os passos dela eram precisos, quase silenciosos. Onde ele via apenas caos branco e sombras, ela via caminhos. Parava às vezes, tocava o tronco de uma árvore, observava a direção do vento, o formato de um galho quebrado. Então seguia, certa. A inversão era completa. Na vila, ele fora o protetor. Na noite sem fogo, o escudo. Agora, era ela quem guiava. E ele aprendia a seguir. O primeiro rio surgiu ao meio-dia. A água corria sob uma crosta irregular de gelo, rangendo como algo vivo e impaciente. A criança testou cada passo com um galho antes de avançar, espalhando o peso com cuidado. O menino a imitou, sentindo o frio subir pelas pernas quando uma rachadura se abriu sob seu pé. Eles atravessaram devagar, respirando apenas quando alcançaram a outra margem. Mais acima, o terreno começou a subir. O vento ficou mais cruel. O ar, mais fino. Penhascos negros surgiram à distância, cortando o horizonte como dentes antigos. A vila jamais falava daquele lugar sem baixar a voz. Histórias de homens que subiram e nunca voltaram. Histórias de espíritos, de guerra, de punição. A criança apontou para a frente. Fumaça. Fina. Distante. Quase invisível contra o céu pálido. O menino sentiu o estômago se contrair. Eles não estavam mais fugindo.
E estavam chegando. Os sinais começaram a aparecer com clareza assustadora. Pegadas profundas, organizadas. Galhos dobrados de maneira intencional. Marcas que não pertenciam à floresta, mas àqueles que a conheciam desde antes de qualquer vila existir. O silêncio mudou. Não era mais vazio. Era atento. Como se algo estivesse observando desde muito antes deles perceberem. Quando alcançaram o topo do primeiro penhasco, o mundo se abriu. À frente, sobre uma larga elevação coberta de neve e pedra, estavam eles. Centenas. Homens imóveis, alinhados com precisão quase ritualística. Nenhum se movia. Nenhum falava. Lanças, arcos, armas antigas e eficazes refletiam a luz fria do sol da tarde. Pinturas no rosto transformavam expressões humanas em algo maior, mais severo. O menino sentiu o corpo travar. A vila nunca estivera tão errada, e tão certa. Aquilo não era uma multidão desorganizada. Era um povo. Uma força inteira reunida. A criança avançou um passo. Ergueu a mão. Um gesto simples. Antigo. Os guerreiros não reagiram. Então, um deles se moveu. A figura destacou-se da formação com passos lentos e seguros. Era mais alto que os outros. O corpo marcado por cicatrizes que não pediam explicação. Um manto pesado cobria os ombros largos. O olhar parecia atravessar o menino como se estivesse lendo cada pensamento mal resolvido, cada medo escondido. A presença dele pesava. O líder. Ele parou a poucos passos deles. O silêncio ficou absoluto. Até o vento pareceu recuar. Falou algo na língua da criança. A voz era grave, controlada, carregada de autoridade que não precisava ser imposta. Ela respondeu. Falou rápido no início, as palavras saindo em torrente contida. Apontou para o braço ferido. Para o menino. Para trás, na direção da vila. Seus gestos desenhavam a história no ar, a tempestade, a solidão, a noite sem fogo. O menino não entendia as palavras. Mas entendia o peso. Os olhos do líder nunca deixaram os seus. O tempo se esticou, ameaçando romper. O julgamento não precisava de tribunal. Aquele momento era o tribunal. Por fim, o líder falou novamente, desta vez em palavras quebradas, duras, mas compreensíveis. Por que você ajudou? O menino engoliu seco. Sentiu centenas de olhares cravados nele. Pensou em mentir. Em embelezar. Em parecer maior. Não fez nada disso. Ela estava sozinha, disse. A voz saiu baixa, mas firme. Eu o ajudei. Nada mais. Nenhuma explicação longa. Nenhuma defesa elaborada. Silêncio. O líder observou por mais alguns segundos que pareceram uma vida inteira. Então, levantou a mão. Um murmúrio percorreu os guerreiros, como o vento passando por grama alta. Uma mulher correu para a frente. O rosto dela se contorceu ao ver a criança. Um som escapou de sua garganta, em algo entre riso e choro. Ela a envolveu num abraço desesperado, pressionando a testa contra a dela. As mãos tremiam. Era uma mãe que havia passado noites imaginando o pior. O líder falou novamente, agora para os seus. A tensão se dissolveu aos poucos. Armas foram baixadas. Ombros relaxaram. Um homem idoso se aproximou, carregando um objeto cerimonial. Disse palavras antigas. O líder colocou a mão sobre o ombro do menino. Você atravessou a noite com coragem silenciosa, disse. Não lutou. Não fugiu. Protegeu. O velho murmurou algo e, então, o líder continuou. A partir de hoje, você não é um menino sem lugar. Recebe um nome entre nós. O menino sentiu o peito apertar. Você será conhecido como aquele que guarda na escuridão, disse o líder.
Um nome pequeno, mas verdadeiro. O reconhecimento caiu sobre ele como algo quente, inesperado. A criança sorriu. Depois, falou com o líder novamente, apontando para baixo, para a direção da vila. O rosto dela mostrava preocupação. O líder ouviu. Assentiu. Eles temem o que não entendem, disse, olhando para o horizonte. Pensam que viemos por guerra. Ele se virou para os guerreiros. Nós iremos descer. O menino sentiu o coração acelerar. Não para lutar, completou o líder. Mas para encarar o medo deles com dignidade. A formação começou a se mover. Não como um ataque, mas como uma resposta. E, enquanto desciam em direção à cidade, o menino compreendeu que estava, definitivamente, entre dois mundos, e que nenhum deles sairia igual daquele encontro. A cidade acordou armada. Rifles apoiados em janelas. Homens alinhados atrás de cercas. O sino da igreja não tocou, e não por respeito, mas por medo. O vento frio atravessava a rua principal levantando poeira congelada, e ninguém ousava falar alto. As casas que antes riam atrás de vidros fechados agora prendiam a respiração. Na entrada da vila, eles apareceram. Os guerreiros desceram em formação contida, organizada, passos firmes, espaçados. Não havia gritos. Não havia corrida. Apenas presença. A neve rangia sob as botas, e cada som parecia amplificado pelo silêncio absoluto. À frente, o líder caminhava com calma antiga. Ao lado dele, a criança. E um pouco atrás, o menino. O mesmo menino que ninguém via. O xerife deu um passo à frente. A arma estava pronta, como sempre estivera. O ódio antigo morava nos seus ombros, herdado como uma doença que nunca fora tratada. Devolvam a criança, gritou, tentando impor força à própria voz. Ainda dá tempo de evitar sangue. O líder não respondeu de imediato. Olhou ao redor. Viu homens tremendo não de frio, mas de incerteza. Viu mulheres observando pelas frestas, crianças sendo puxadas para trás. Viu uma cidade inteira presa ao próprio medo. Então, falou. Não há criança roubada, disse, em palavras claras, aprendidas com esforço. Há uma criança protegida. Um murmúrio percorreu a multidão. A criança avançou um passo. Ergueu o braço ainda marcado pela ferida antiga. Falou. Não para os guerreiros. Para a cidade. A língua era diferente, mas o tom não deixava dúvidas. Contou com gestos o que viverá, a tempestade, o choro, a noite sem fogo, o calor humano que a manteve viva. O homem da fé aproximou-se devagar. A voz dele não competia. A acalmava. Ela não foi tomada, disse. Foi salva. O xerife hesitou. Pela primeira vez, o dedo não apertou o gatilho. A verdade começou a se espalhar como algo desconfortável. Olhares se desviaram. Ombros baixaram. Alguns homens sentiram o peso do que haviam acreditado sem questionar. Outros sentiram vergonha, e não aquela ruidosa, mas a que corrói por dentro. O líder apontou para o menino. Ele escolheu proteger quando ninguém escolheu, disse. Não por glória. Por reconhecimento da dor. O silêncio ficou ainda mais profundo. Então, algo mudou. Uma mulher saiu de uma casa, as mãos vazias, o rosto cansado. Aproximou-se alguns passos, sem ousar cruzar a linha invisível entre os dois mundos. Olhou para o menino, aquele que dormira entre celeiros, que fora ignorado, e assentiu, quase imperceptível. Outros fizeram o mesmo. Não foi uma redenção grandiosa. Foi lenta. Imperfeita. Humana. A cidade não se tornou justa naquele dia. Mas deixou de ser cega. O menino sentiu algo estranho, e não era triunfo. Era encerramento. Ele não era mais invisível. Mas também não era mais daquela rua, daquela porta fechada, daquele riso que nunca o incluiu.
o líder se aproximou dele. Você pode ficar, e disse. A cidade agora vê. O menino olhou ao redor. Viu rostos que aprendiam tarde demais. Viu o lugar onde enterrara a mãe, anos antes, sob terra dura e sem palavras bonitas. Viu o frio que sempre voltava. Depois, olhou para a criança. Para os guerreiros. Para a ponte silenciosa que se formara dentro dele. Eu não pertenço mais a um só lugar, e disse. Não foi dito com tristeza. Foi dito com clareza. O homem da fé fechou os olhos por um instante. Entendeu. As despedidas foram contidas. Sem lágrimas fáceis. Sem discursos longos. Um aperto de mão aqui. Um aceno ali. O sino da igreja tocou uma única vez, e não como aviso, mas como memória sendo criada. Quando os guerreiros se viraram para partir, a cidade não os seguiu com armas. Seguiu com silêncio respeitoso. E o menino partiu com eles. Anos se passaram. Os invernos continuaram severos. As histórias também. Nas noites frias, quando o vento uivava contra as paredes, alguém sempre contava aquela história. Não como lenda heroica, mas como lembrança necessária. Falavam do inverno que quase virou guerra. Do menino invisível. Da criança encontrada. De um gesto pequeno que impediu o sangue de correr. Alguns diziam que o menino se tornará intérprete entre povos. Outros, que era visto cruzando territórios levando mensagens, remédios, palavras difíceis. Ninguém sabia ao certo. Mas todos sabiam o que importava. Às vezes, o destino muda não com batalhas, e mais com braços abertos numa noite sem fogo. E se esta história tocou você, lembre-se, e às vezes, é um único gesto de compaixão que impede uma guerra inteira. Curta este vídeo se você acredita que humanidade ainda importa. Comente de onde você está assistindo e compartilhe esta história com alguém que precisa lembrar disso hoje. Inscreva-se no canal para continuar descobrindo histórias esquecidas do Velho Oeste, em histórias que ainda têm muito a nos ensinar.